Obrigado, querido André, pelo carinho. É sempre uma alegria muito grande quando temos o privilégio de assomar essa tribuna de Deus para juntos meditarmos e pensarmos naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Eu estava me lembrando, André, ainda há pouco, estava com frio ali na barriga. Dizem que os biógrafos, um deles, de Charles Haddon Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, e às vezes saía de um leito de enfermidade, tinha uma profunda depressão. O pastor Israel está tratando dessa temática sobre saúde mental. Não é o meu tema aqui hoje, conquanto até caberia fazer uma aplicação à vida de Saul, mas Spurgeon saía muitas vezes de um leito em que estava acamado para assomar a tribuna e entregar o recado de Deus. Ele arrebatou multidões e se tornou o príncipe dos pregadores. Quando não sentimos esse frio na barriga, e quando quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai falar, quem vai ministrar, quem vai ensinar, alguma coisa está errada. Precisamos estar perfeitamente na dependência de Deus, para que Deus fale e não o homem fale, mas o Senhor possa falar através da nossa vida. É sempre uma alegria renomada para mim, no sentido de ter um novo canto, ou renovado, melhor dizendo, quando estou aqui trazendo a palavra de Deus. E tem acontecido de que algumas vezes, quando prego, os irmãos têm estado juntos, um coro que eu aprecio muito. Eu dizia também dos demais coros da igreja, eu estava dizendo a Marilene outro dia, que vocês cantaram Perdoado, lindo, belíssimo hino. Eu baixei nos meus favoritos e coloquei lá para ouvir outras vezes. Lindo coro, linda canção, Deus abençoe. Eu amo a música sacra, por isso me sinto privilegiado nesta manhã. Quero falar sobre um tema que talvez seja algo que nós muitas vezes não gostamos de ouvir. Eu mesmo, estou me incluindo aqui, que é o tema da obediência. Nesse livro do primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, nós encontramos a história do reinado de Davi e também do primeiro reinado de Israel na pessoa de Saul. Eu já visitei esse texto algumas vezes, pregando em outras dimensões, falando a respeito da amizade de Davi e Jonatas, da perseguição de Saul a Davi, mas hoje quero falar sobre dois pecados gravíssimos cometidos por Saul, que fizeram que ele perdesse o trono. E convido então você para que você possa me acompanhar na leitura que farei do texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Eu vou ler a partir dos versos, ou melhor, capítulo 15, a partir do verso 10 até o verso 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos de 10 até 23, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Tenho usado essa versão e tenho me identificado bastante com esta versão, com este texto, que diz assim a partir do verso 10, de primeiro livro de Samuel 15. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras, que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo?
Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. O texto prossegue, verso 16. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considere insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor enviou numa missão e disse: vá, destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou, trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura e de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Oremos. Pai, ajuda-nos nesta hora. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Dá-nos a tua graça. É a nossa oração, mais uma vez, em nome de Jesus. Quando lemos a história de Saul, nos vemos diante de uma história marcada por fracassos, inveja, ódio, ciúmes, desejo de vingança e principalmente por desobediência ao Senhor. O primeiro rei de Israel tinha tudo para dar certo, mas não deu. E essa história começa no capítulo 8, com o povo de Israel pedindo a Samuel um rei. Diz lá o texto seguinte, 1 Samuel 8, verso 5. E disseram-lhe: tu estás idoso, o povo falando para Samuel, os teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei que nos lidere à semelhança de outras nações. O povo de Israel estava sendo dirigido sim por um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei soberano. Mas eles queriam um outro rei, um rei que pudesse se assentar num trono, que pudesse ter uma coroa, que pudesse conduzi-los com autoridade diante das demais nações, que pudesse governá-los. Eles queriam ser prestigiados com a presença de um rei, como outras nações eram prestigiadas. E aí foram até Samuel e disseram o seguinte: olha, você já está idoso, Samuel.
Você já não tem mais condições de governar o povo. Aquilo que Deus fala para você, você vem para transmitir a nós, mas seus filhos vivem uma vida aí dissoluta. Nós queremos um outro rei. Nós queremos um rei. Na verdade, queremos ter um rei, porque até então não tiveram um rei, ou não tinham um rei. Quando o povo disse a Samuel que queria ter um rei como as demais nações, o Senhor disse a Samuel: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como rei. Verso 7. Apesar de várias advertências que o Senhor mandou Samuel falar ao povo, o que significava viver debaixo de um reinado, o povo não deu ouvidos. Veja o que Deus disse a esse respeito, versos 10 a 18, do capítulo de número 8, primeiro livro de Samuel. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse o Senhor: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército, obrigará outros a arar seus campos e a fazer colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos seus servos. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas, para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas, e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos, e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Advertência do Senhor para aquele povo que estava querendo um rei como outras nações o tinham. O que o povo respondeu para o Senhor? Pela palavra vinda pelo profeta Samuel: tá bom, Senhor, obrigado pelos conselhos, mesmo assim queremos um rei, disseram eles. O mais interessante nessa história é que Deus atende ao pedido do povo e escolhe Saul para ser o primeiro rei de Israel. Por que então o rei de Israel não deu certo? Por que Saul não deu certo no seu reinado? Bem, talvez você diga: mas quem escolheu o rei foi o Senhor. Mas a história tem os seus desdobramentos. E nós precisamos conhecer essa história para entendermos por que Saul não deu certo no reinado de Israel. A história prossegue. Quero então destacar duas evidências que nos apontam os erros cometidos por Saul para que Deus o rejeitasse e ele não permanecesse no trono de Israel. Em primeiro lugar, sua desobediência para com o Senhor. Lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, verso 13, a palavra de Deus nos revela os motivos pelos quais Saul, o primeiro rei de Israel, morreu, e o reino sob sua jurisdição foi transferido para as mãos de Davi. Olha que texto precioso. Passamos a compreender a história a partir daqui. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, verso 13. Saul morreu dessa forma,
porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, seu filho, ou melhor, filho de Jessé. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Paramos para pensar nessa história que prossegue e vemos nos livros das crônicas de Israel por que Saul então foi rejeitado pelo Senhor. Uma das coisas que chama a nossa atenção, um dos erros cometidos por Saul, dentre vários cometidos ao longo da sua vida, ao longo do seu reinado, foi a desobediência. A princípio pode nos parecer um exagero da parte de Deus rejeitar Saul como rei, somente pelo fato dele não ter matado Agag, o rei dos amalequitas. A história nos conta isso, acabamos de ler ainda há pouco. Mas só por isso? Mas ele cumpriu as ordens do Senhor, ele só não matou o rei, ele trouxe os despojos, o melhor como troféu de guerra, ele trouxe o melhor dos rebanhos, para agradar ao Senhor, oferecer em sacrifício. Será que ele fez isso mesmo? Precisamos ir adiante na história. Quando nós lemos lá atrás, a história de Moisés, o grande líder do povo de Deus do passado, escolhido pelo Senhor para tirar o povo da servidão no Egito, e levá-lo à terra prometida, nós esbarramos com o fato de que Moisés foi impedido de entrar na terra que o Senhor prometera ao seu povo. Ah, que pena! Toda vez que eu li esse texto, André, eu ficava intrigado, falei, Senhor, mas ele foi um grande líder do Senhor, por que ele não entrou na terra prometida? Por um pequeno detalhe, Senhor. A história nos diz, lá em Números 20, verso 8, e depois versos de 11 a 12, o seguinte: palavras do Senhor para Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo, enquanto eles observam, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade de animais. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. A ordem de Deus a Moisés foi: fala a rocha, e ela dará muita água. O que fez Moisés diante de um momento de tempestuosidade, durante de um momento de ira, de impaciência com aquele povo desobediente, daquele povo que ficava murmurando por tudo que acontecia, Moisés pega a sua vara, a vara que estava na sua mão, e bate com força 2 vezes na rocha, e desobedece uma ordem que foi dada pelo Senhor, para que ele falasse a rocha, e não batesse nela. Qual foi o erro de Moisés? Desobediência. Nós encontramos em vários textos da palavra de Deus, em várias situações da palavra de Deus,
Pessoas que em algum momento não obedeceram à ordem do Senhor e pagaram um alto preço pela sua desobediência. Mas só por isso que ele não entrou na terra prometida, diria você? Muitas vezes eu falei, Senhor, mas nunca podemos nos esquecer da soberania de Deus. Somente dessa maneira podemos entender por que a atitude de Saul desagradou a Deus, por que a atitude de Moisés desagradou a Deus, porque a atitude de Davi, quando mandou recensear o povo, lá o seu exército, desagradou a Deus, e tantos outros exemplos que encontramos na Bíblia, porque Deus nos dá uma ordem para ser obedecida, para ser cumprida, porque Ele é Deus, e nós somos servos. É duro para mim, é duro para você, é duro para cada um de nós admitirmos muitas vezes que nós queremos fazer a nossa vontade em detrimento à vontade de Deus, mas quando nós desobedecemos à vontade de Deus, nós pagamos um alto preço pela nossa desobediência. Voltando ao nosso texto, a ordem expressa de Deus era arriscar da face da terra os amalequitas. Mas por quê? Quando o povo sai do Egito, conduzido por Moisés, um dos povos que habitava a terra naquele tempo, e que mais fez oposição aos israelitas, foram os amalequitas, e guerrearam fortemente contra Israel, e dizimaram muitos guerreiros, muitos homens, muitas pessoas. Mas Deus, que é o Senhor da história, disse: vai chegar um dia em que eu vou exercer a minha justiça, e a minha vingança virá sobre esse povo. E chegou a hora, porque há um tempo de Deus para todas as coisas da nossa vida. Por isso a obediência faz parte de um contexto em que, se nós não obedecemos, pagamos o preço da nossa desobediência. Assim diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. A ordem era devastar, riscar este povo que muito mal causou aos israelitas da face da terra. Mas por que, Senhor? São perguntas que vêm ao meu coração e ao seu coração, e nós muitas vezes não compreendemos. E eu dizia ainda há pouco, se não olharmos pela dimensão da soberania de Deus, vamos questionar a Deus. A ordem era para dizimar o povo, acabar com tudo, não ficar nada. E cabia a Saul, o primeiro rei de Israel, essa missão. Às vezes estamos diante de uma situação da nossa vida em que precisamos tomar uma decisão e ficamos pensando: o que eu faço agora? Questiono a Deus, faço o que eu quero, não obedeço, e ficamos com uma condição de imparcialidade, não sabemos se obedecemos ou se deixamos de obedecer. Mas devemos pensar nas consequências, porque foi exatamente o que aconteceu, e a história prossegue, e nós vamos ver as consequências da desobediência de Saul, porque Deus dera a ele uma ordem expressa: acabe com esse povo, que muito mal trouxe ao meu povo quando saiu do Egito. Todo pecado tem sua consequência. Deus está sempre disposto a estender sua mão ao pecador para ajudá-lo a se levantar.
Mas Deus não compactua com o pecado. O arrependimento é o primeiro passo para a redenção, mas teremos que assumir as consequências dos nossos erros. Tá bom. Saul assumiu as consequências dos seus erros. E começou fazendo o seguinte: atacou os amalequitas, destruiu tudo, tomou o melhor dos despojos, troféus de guerra, melhor dos animais, e aí descumpriu a ordem que Deus havia dado, para que ninguém ficasse vivo. Eu vou poupar a vida do rei Agag, quem sabe depois eu faço um acordo com ele. Acho interessante as histórias da Bíblia, porque elas nos trazem lições preciosas. Ele mata o povo e poupa o rei. Ele escolhe o melhor dos despojos e traz aquilo que mais lhe interessava. Ele olha no rebanho e vê os animais mais cevados, mais saudáveis. Eu vou trazer também. E vou levar comigo. Quantas vezes eu e você fazemos exatamente isto? Nós fazemos aquilo que está no nosso coração e não aquilo que Deus falou ao nosso coração para nós fazermos. Eu estou falando de mim mesmo. E aí pagamos o preço, a consequência do nosso pecado, da nossa desobediência. E a história prossegue. Primeiro pecado, gravíssimo pecado cometido por Saul foi a desobediência. O segundo pecado foi a sua disfarçatez, seu cinismo. A trajetória de vida de Saul tornou-se uma sucessão de erros. A ordem de Deus foi clara: mate todo o povo, cabe com tudo. Os versos 8 e 9 nos dizem que ele então capturou Agag, o rei amalequita, destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, os bezerros gordos, os cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor, mas o que era de qualidade inferior, deixaram para lá. Assim começa o reinado de Saul. Ao tentar justificar sua desobediência, Saul vai mais adiante, mentindo a Samuel. Samuel perguntou: então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade, que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto o resto, ou ao resto, destruímos tudo. Além de desobedecer uma ordem expressa dada por Deus, poupando a vida do rei Agag, ele faz aquilo que estava no seu coração. Deixa eu escolher aqui o melhor, a prata, o ouro, os objetos de valor. Deixa eu escolher o melhor do rebanho. Deixa eu trazer os troféus de guerra, para que todos vejam quem é o rei de Israel. Era isso que certamente estava no seu coração. E pensando que ele podia enganar o profeta de Deus, ele vem com uma conversinha fiada, dizendo o seguinte: olha, nós fizemos sim aquilo que o Senhor falou, mas nós poupamos aqui o rei Agag, o rei, e matamos todo mundo. Os animais, nós escolhemos alguns melhores, trouxemos alguns troféus também, mas os animais nós vamos sacrificar ao Senhor. Eu e você agimos assim muitas vezes na nossa vida. Senhor, eu estou obedecendo a tua vontade, mas espera aí, Senhor, isso aqui, olha, eu não fiz não, mas eu fiz quase isso que o Senhor mandou. Eu cheguei perto daquilo que o Senhor pediu, ou do que o Senhor mandou eu fazer. Deus exige de nós, irmãos queridos, inteireza de coração.
E é por essa razão que o reinado de Saul não deu certo. Reporto-me uma história lá do livro do Gênesis, quando Caim e Abel, os dois irmãos, ofereceram sacrifício ao Senhor. Caim ofereceu uma oferta de segunda categoria, né? Se podemos dizer assim. Enquanto Abel, seu irmão, ofereceu o melhor do seu rebanho. E aí ele ficou furioso e com inveja do irmão, porque a sua oferta não fora aceita pelo Senhor e a do seu irmão fora aceita. Aí o Senhor fala assim para Caim, Gênesis 4:6, por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Qual foi a consequência do pecado de Caim? Além de ser amaldiçoado por Deus, se tornar um errante pela terra, ele também se tornou o primeiro fratricida, aquele que tira a vida do seu irmão, na história da humanidade. Pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa história prossegue e Samuel então dá um basta a todo aquele teatro e toda aquela encenação articulada por Saul. Verso 16. Então Samuel disse a Saul, basta, chega Saul de mentiras. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. E aí voltamos lá ao verso 11, um pouquinho atrás, que diz assim o Senhor, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Quem abandonou o Senhor foi Saul, não foi o Senhor que abandonou Saul. Quem desobedeceu ao Senhor foi Saul. Quem fez o que quis foi Saul. Quem mentiu para o profeta foi Saul. Quando olhamos para a nossa vida e temos esse tipo de comportamento, e muitas vezes queremos nos justificar pelos nossos erros, nós precisamos nos lembrar das histórias da Bíblia, em que homens e mulheres, em que em algum momento da sua vida, desobedeceram ao Senhor, pagaram um alto preço pela sua desobediência. Ah, pastor, que tema chato, difícil, né, de ouvir, né? Falar em obediência. Às vezes você olha para a sua vida, eu olho para a minha vida, por que está dando errado aqui, alguma coisa ali? Procura descobrir alguma coisa. Veja se em algum momento você não está obedecendo ao Senhor. É difícil, é duro para nós admitirmos isso, mas o Senhor é excelso, é soberano. Ele requer de nós obediência e submissão. Chega, Saul, chega de mentiras, chega de cinismo, você foi longe demais. Deus não está preocupado com a nossa aparência. Estou caminhando para o final da minha fala nessa manhã, nem com os nossos bens materiais, nem com a nossa cultura. Veja o que diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Quis tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía diante de todo o povo. Jovem, belo, garboso, tinha tudo para dar certo no trono de Israel.
mas era desobediente, era mentiroso, era invejoso, e tantas outras coisas que aconteceram ao longo da sua vida, que nos mostram por que Deus o rejeitou. Muitas vezes, precisamos fazer meia-culpa e dizer: Senhor, pequei contra ti, somente pequei, disse Davi. E o Senhor pode pesar a mão sobre mim, Senhor, porque eu tenho consciência que contra o Senhor eu pequei. Oração de Davi. Ao receber a notícia por Acã de que Deus estava indignado com aquilo que ele fizera, tirando a vida do general Urias, tomando para si a mulher de Urias, Batseba, se deitando com ela e fazendo dela uma das suas mulheres. Mas a Bíblia diz que Davi se arrependeu, mas pagou o preço da sua desobediência. Quando Deus falou ao seu coração muitas vezes, por exemplo, quando estava no apogeu, mencionei no início da minha fala, ele olhou assim e disse: eu tenho um exército poderosíssimo. Eu estava conferindo lá, André, mais de 1 milhão de guerreiros, era muita gente. Falou para Joabe, o seu general: manda contar o meu exército. Ele: não, meu senhor, não faça isso, todos sabem que tu tens o maior exército. Não, mas eu quero que conte, para dizer: eu tenho o maior exército do mundo, naquele tempo. Quantas vezes nós agimos como Moisés, quantas vezes nós agimos como Saul, quantas vezes nós agimos como Davi, como às vezes nós agimos como aquele ou aquela que a história da Bíblia nos relata, desobedecendo o que Deus tem falado ao nosso coração. Caminho para o final, quando o veredicto de Samuel para Saul, diz assim: Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? Depois de toda aquela argumentação de Saul: olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trouxe o melhor do rebanho, eu matei todo mundo, mas só poupei o rei Agag. Ele estava justificando que trouxera então aqueles animais para o sacrifício ao Senhor. Então Samuel diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça! A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele o rejeitou como rei. A sentença de Deus já havia sido dada. Não havia ou não cabia mais recurso. 20 anos depois, Davi, que se tornou um dos guerreiros de Saul, passou por ele a ser perseguido de forma tenaz, e Saul fez tudo o que foi possível para tirar a vida de Davi. Mas depois do tempo estabelecido por Deus, Davi assentou-se no trono de Israel em lugar de Saul. Ao invés de buscar o caminho do arrependimento, Saul continuou
se afundando cada vez mais em seus erros, e não hesitou, no final de sua vida, em cometer um gravíssimo pecado contra Deus. Em sua derrocada foi consultar uma vidente na cidade de Endor, buscando desesperadamente respostas para suas angústias. Seu triste fim foi o suicídio. Talvez a grande lição que podemos tirar com a sucessão de erros praticados por Saul ao longo do seu reinado é que temos a liberdade de escolha. Obedecer à vontade de Deus ou pagar o preço pela nossa obstinação. Quero encerrar então a minha fala nesta manhã com uma advertência que nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 12, eu leio na versão King James. Diz assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Deus nos ajude, Deus nos abençoe a nós escolhermos sempre o caminho da obediência ao Senhor. Deus nos dê a coragem de admitirmos os nossos erros e confessá-los ao Senhor, não tentarmos esconder de Deus aquilo que fizemos, porque nada escapa aos olhos do Senhor. Que para tanto assim, Deus nos abençoe. Amém.